Fisiologia da respiração. Respiro. O ar vem da atmosfera e entra dentro do meu pulmão. A atmosfera tem uma pressão maior e meu pulmão está com uma pressão menor. Física básica, os gases vão da maior pressão para menor pressão. E eu sei que a pressão alveolar, a pressão pleural e até mesmo o tracionamento normal dos pulmões, quando a cavidade torácica está se expandindo, vai gerar uma pressão negativa, vai diminuir em centímetros, entre aspas, a quantidade de água ali. Então você tem a pressão alveolar que vai ser menos 1 centímetro, a pressão pleural menos 5 centímetros, e normalmente diminui menos 7,5 centímetros. Então é 1, 5 e 7. Essa é a respiração básica. E quando a gente fala de uma inspiração máxima, a gente está falando que o diâmetro antero-posterior é 20% maior do que uma expiração. Esse é o primeiro ponto. Aí quando você está dormindo, tá tranquilo, o negócio está tranquilo, só o diafragma dá conta de fazer a sua respiração. Não, beleza, tranquilo. Aí quando eu começo a fazer uma quantidade de exercícios maior, eu vou ter 9 músculos em funcionamento. Dentre eles, esses 4 que são da inspiração, quando eu estou em alguma atividade, e esses 5 são da minha expiração. Lembrando que quando eu estou dormindo, é passivo a expiração. Passivo, não utilizo musculatura nenhuma. Agora, o esternocleidomastoideu, o escaleno, o intercostal externo e os serráteis, eles vão ser utilizados na inspiração forçada. Estou fazendo atividade. Agora, o intercostal interno, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o reto do abdômen e o transverso do abdômen, esses 5 vão estar sendo utilizados numa expiração forçada. Simples assim. Agora só me resta falar dos fatores da ventilação pulmonar. Por exemplo, eu tenho a tensão superficial, a complacência pulmonar e a resistência das vias respiratórias. Você sabe que a tensão superficial, se não tiver o surfactante, vai fazer com que os alvéolos colapsem, você pode respirar e morre. Você tem a complacência, que é a facilidade de extensão, que tem a ver com a tensão superficial e outros fatores, e você tem a resistência das vias respiratórias, que também vão colaborar na ventilação pulmonar. Há mais do que falar da tensão superficial, complacência pulmonar e resistência das vias respiratórias, com certeza. Tensão superficial nós sabemos que tenta deixar o alvéolo com o menor diâmetro possível, então a gente precisa do surfactante para que ele aumente, ele diminua essa tensão superficial, facilitando uma complacência pulmonar maior, uma facilidade no respirar. Abrir e fechar os alvéolos. A ausência de surfactante pode gerar, por exemplo, numa criança, aquela síndrome da angústia respiratória. Vale lembrar que tudo que dificulta a complacência pulmonar é desde a falta do surfactante até dificuldade lá naquelas fibras elásticas, problemas nessas fibras elásticas ali do pulmão na contração, você tem fissuras, machucados, alguma coisa que está impedindo. A resistência das vias respiratórias é algo próprio, se elas forem obliteradas, se elas forem impedidas de realizar o processo natural que diz respeito à respiração, isso daí vai aumentar cada vez mais a resistência dessa via respiratória. Há mais o que dizer, mas um exemplo básico é se tem um calibre maior, a resistência vai ser menor. Mas quando você inspira, ele enche. Quando você expira, naturalmente a resistência aumenta. Você está respirando agora e tem a ver com o volume corrente. É isso, o básico é o volume corrente, mas ele começa desses 3 aqui, você já sabe o que é o volume corrente, e esses 3 você tem um volume residual da inspiração, volume residual da expiração, e você tem um volume residual. Explico. O volume residual da inspiração, eu inspirei, normal. Se eu continuar inspirando, é em excesso. Esse excesso vem para cá.
excesso. O mesmo acontece para o valor residual da expiração. O valor residual é aquele que fica dentro do pulmão, tá certo? Aquele que permanece dentro do pulmão. Quando eu falo da capacidade de inspiração, eu somo todos que estão em cima da linha. Então, falando sobre a capacidade, eu somo esse volume corrente e eu somo com o volume de respiração, o volume residual da inspiração. Ou seja, a capacidade de inspiração é a capacidade total que eu vou conseguir inspirar. Quando eu falo da capacidade vital, eu já estou somando todos os que a minha mão consegue alcançar aqui, tanto este de cima quanto esse aqui de baixo. Claro, dentro dessa linha aqui. E todos eles juntos representam a quantidade total que eu consigo respirar, colocar dentro do pulmão, ou seja, se eu tiro toda essa capacidade vital e não reponho, eu morro. Simples assim. Capacidade residual funcional. Olha aqui, ó. Volume residual da expiração e o próprio volume residual. Esse daqui é a quantidade que fica no pulmão, né? O ar que fica no pulmão após a respiração. Finalizo já entrando em outro tópico, que é a capacidade total. A capacidade total que eu consigo respirar, soma tudo. O espaço morto é aquele espaço, a parte do ar que não alcança, né, os locais de hematose, troca de gás, ou seja, difusão. Lembra? Física básica, maior pressão tem a tendência, a maior pressão tem a tendência de ir os gases para o lugar de menor pressão. Então, se aqui tem a maior pressão, aqui está errado, mas se aqui tem a maior pressão e aqui a menor, então a tendência desse gás é ir para lá. Então, por exemplo, se o CO2 ele está indo para o alvéolo para ser expelido na expiração, então significa que a pressão do CO2 aqui ela é menor e ali ela é maior. E vice-versa, seguindo esse mesmo raciocínio com o oxigênio. Eu passo para o último ponto, que é quando eles vão para o tecido. O mesmo raciocínio de pressão acontece nos tecidos. Estou oxigenando os tecidos para não ter isquemia e morte. Esse 2,3 dpg, vou lembrar que ele vai me ajudar nesse processo para tirar o oxigênio de dentro da hemoglobina para poder ir para o corpo. E eu vou lembrar 2,3 dpg porque pode cair na prova. pH. Se o pH é baixo, ou seja, está ácido, a afinidade da hemoglobina com o oxigênio também é baixa. Se tem CO2 alto, CO2 é ácido. A mesma coisa acontece. Se a temperatura está muito alta, muito quente, a mesma coisa acontece. Na respiração celular é liberado CO2, que com a água forma bicarbonato. E esse bicarbonato ele vai liberar o que? Um H+, que é ácido, e aí vai formar um tampão plasmático que serve para equilibrar, deixar o pH do sangue equilibrado.